Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde ele se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, vieram as aves e as comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo nos ensina por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Amém? Vamos orar? Agradecemos a Ti, ó Deus, a Tua palavra lida neste momento. Louvamos o Teu nome pelos Teus ensinamentos. Agradecemos a oportunidade de ouvir o Senhor falar através da Sua palavra. Que esta palavra encontre um lugar no nosso coração. E que o nosso coração seja a boa terra da parábola do semeador, que além de receber a palavra, possa produzir muitos frutos. Mas que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, no ministério do Senhor Jesus, é marcado pelos ensinamentos. Se você for ler a biografia de Jesus, o que marcou foram os seus ensinamentos. Jesus sempre ensinava em diversos lugares. Ele entrava na casa, como entrou na casa de Maria e Marta. Ele pregava nas sinagogas, nos templos, na praia, em todos os lugares. O ministério de Jesus foi marcado pelo ensino da sua palavra. E o seu primeiro sermão, que foi pregado lá em Mateus, no capítulo 3, ele prega para uma multidão, falando exatamente sobre arrependimento. Perceba que nos sermões de Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele ia diretamente no ponto fraco do homem. Ele estava falando exatamente aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Quando ele chega para a multidão para pregar,
um sermão duro sobre a conversão, arrependimento, e muitos vieram a ele ali e se arrependeram dos seus pecados. Um homem chamado Jonathan Edwards, ele é um líder congregacional do século XVIII. Ele foi marcado, poderia dizer assim, pelo sermão duro que ele pregou, quando ele diz assim: pregadores nas mãos de um Deus irado. Foi um sermão muito duro que ele prega, e diante daquela situação, as pessoas que ouviam aquele sermão se agarravam nos pilares do templo, choravam, se arrependendo diante de Deus. E um grupo de pastores da época começou a indagar a Jonathan por que ele era tão duro em sua pregação e por que ele falava tanto de inferno e tanto de arrependimento. E ele disse: sabe por quê? Porque se você tem uma criança e você vê ela colocar o dedo lá naquela tomada, você não vai dizer: filhinho, tira o dedo da tomada. Você vai dar um grito, você vai espantar, afugentar aquela criança de não colocar o dedo na tomada. Então ele fez essa comparação para mostrar a realidade da mensagem que ele pregava sobre inferno e sobre arrependimento. E ali ele convence os pastores, mostrando que é uma realidade de pregar a palavra dura para aquelas pessoas. Isso no século XVIII, quando ele pregou um sermão que ficou conhecido: pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem de Jesus, ela foi pregada há 2000 anos atrás e continua nos dias de hoje. A mensagem que Jesus pregou deixou para nós também como ensinamento pregar esta mesma palavra para as pessoas, para o público de hoje. E nesse sermão que nós vamos falar hoje é sobre a parábola do semeador. Como anda o nosso coração para receber esta palavra? Ele vai falar de 4 tipos de solos. Ele vai falar de um agricultor, o semeador. Ele vai falar da semente e vai falar da terra que recebe a semente. Tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Que valor nós estamos, Jaqueline, dando a palavra de Deus que é pregada todos os dias? E aqui ele começa a falar por meio de parábolas. 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi através de parábolas. E eu vou explicar para vocês o porquê ele pregou em parábolas. Não foi simplesmente para facilitar o entendimento das pessoas. Até certo ponto sim, mas também tem outro agravante aí que eu vou explicar quando chegar no versículo 10. Mas antes de adentrarmos no texto, precisamos definir o que é uma parábola. No grego significa jogar ao lado de, comparar, ou uma história comparativa, uma pequena narrativa. Ele traz algo, se é que podemos dizer, imaginário, para mostrar uma realidade espiritual que talvez alguns entenderam e outros não. Mas ele fala exatamente através de parábolas. São aproximadamente 39 parábolas contadas por Jesus aos seus discípulos, às multidões e a todos que estavam ali perto dele. E Jesus, ele começa a falar nesse texto da parábola, quando ele diz assim. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para a gente ler juntos. Versículo 1: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e o povo, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Perceba aqui que ele faz: voltou Jesus. Se você for para o capítulo 3, você vai dizer: voltou Jesus à sinagoga. O que eu queria mostrar para vocês? Que ele prega na sinagoga, ele prega nos templos, ele prega na beira da praia. Ele reunia
multidões. Evidentemente, os que estavam na praia, que estavam ali ouvindo a palavra de Deus naquela praia, não tinha talvez até acesso direito a entrar na sinagoga, onde estavam os mais requintados daquela época. Então ele alcançava a sinagoga, o povo da sinagoga, e alcançava aquela multidão talvez pobre que se reunia na praia. Ele entra no templo, ele sai do templo, ele vai para a sinagoga, ele sai da sinagoga e agora ele volta para a praia e reúne uma grande multidão. Mas que cenário belo, como Jesus prega na beira da praia. O templo é a praia e o ponto é o barco. Ele pega o barco, ele se afasta daquele barco e começa a ensinar aos seus discípulos. Ele adota vários métodos de ensino para aquela época. Ele alcançava todas as pessoas, ricos, pobres, todas as classes. E no versículo 2, ele começa a dizer assim: assim lhe ensinava muitas coisas por parábola no decorrer do seu doutrinamento. Ele queria alcançar determinado coração. Ou talvez ele queria até mesmo mostrar para aqueles líderes religiosos que tinham o coração trancado, como ele vai falar no versículo 10, que ele iria falar, mas eles não iriam entender a sua palavra. Isso tem muito a ver quando Deus fala para Moisés que ele deveria ir à sala do trono de Faraó, pregar a palavra de Deus. Moisés, você vai entrar no palácio, vai pregar a palavra de Deus, e eles não vão te ouvir. Mas por quê? Porque eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó. José, não tem nenhuma maldade que Deus endureceu o coração de Faraó, como também pode endurecer o coração de muitas pessoas no dia de hoje. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus sabe da disposição que há no nosso coração de aprender a sua palavra. Deus sabe da disposição minha e sua, ao entrarmos neste lugar, ao ouvirmos esse sermão, de aprender a sua palavra. Então ele usa esse método aqui para talvez alguns desatentos da sua época, talvez para aquelas pessoas até mesmo entenderem, mesmo que seja uma parábola para repreensão, mas ela é contada. Como Davi, que precisava de ser repreendido, adulterou, pecou contra Deus, e o que a Bíblia diz é que Deus usa o profeta Natã para chegar diante do palácio. Ele não poderia chegar para repreender Davi, ele tinha que chegar com alguma coisa e disse: eu tenho uma história para contar, e conta a parábola de uma cordeirinha. E ali Davi exatamente cai naquela armadilha, e Deus faz vingança, e Deus faz o que ele tinha que fazer, que Davi pagasse pelos seus pecados. Versículo 3, escute aqui o versículo 3: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. A primeira coisa que ele fala: vocês escutem. Olhe para mim agora. Jesus diz assim: ouvi. Aqui dá a ideia de você prestar atenção no que está sendo dito. Aqui dá a ideia de você agora parar um pouco e ouvir o que Deus tem para você. É mais ou menos assim: não fique desatencioso com o que Deus está falando para você nesta noite. Não fique desatencioso pensando no dia de amanhã, nas contas ou em outras coisas. Ouvir. Então a ideia de ouvir é como se você precisasse parar e prestar mais atenção no que Deus está falando. Ouvir. Tiago reitera quando ele diz assim: sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E primeira coisa que ele diz: você tem que estar pronto. A ideia pronta aqui é uma palavra grega de tax, de pressa. Se apresse em ouvir, não se apresse em falar.
Alguém já disse que os nossos ouvidos são soltos, mas a nossa língua é presa entre os nossos dentes, dentro da nossa boca. Então há uma grande responsabilidade em nós de ouvir. A ênfase é ouvir, é você estar prestando atenção com o que Deus está falando. Perceba se nós somos desatenciosos. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas em determinado momento a nossa mente dá uma fugida do templo, vai pensar amanhã, pensa na casa, pensa em alguma coisa, e ele diz aqui: escute o que eu estou falando. Nós somos tendenciosos a ficarmos distraídos durante o culto. Quer ver uma coisa? Quantos de nós não somos estimulados a olhar o celular, a olhar quem falou no WhatsApp, a olhar quem está no Facebook, no Instagram? Aqui mesmo eu estou falando para vocês como há uma necessidade de se ouvir. Quando nós não ouvimos perfeitamente, é evidente que faremos juízo errado do que nós estamos ouvindo. Nós estamos com os nossos ouvidos prontos. Deus quer falar ao seu coração, ao meu coração, através da palavra. E os seus ouvidos e o meu ouvido não deve estar desatento. Nós não temos que estar com a mente pensando em outras coisas. É muito comum. Eu tenho uma mania, vocês já perceberam aqui na igreja, de quando estou pregando, chamar o nome de algumas pessoas. Já chamei hoje acho que 2 vezes o nome de alguém. E um dia uma ovelha minha disse: pastor, eu gosto daquilo que o senhor faz. Eu disse: o que é que eu faço? De vez em quando o senhor chama meu nome. E não é que uma das vezes, ou outras, mais de uma vez ali, eu estava longe da igreja, meu pensamento estava no céu do Senhor. Aí Deus usou o Senhor para falar o meu nome, para que eu voltasse para o culto e prestasse atenção. Escute o que Deus está falando, para você fazer um juízo perfeito daquilo que Deus está ensinando para a sua vida. Ele usa 3 figuras: a semente, o semeador e a terra. A semente é a palavra, o semeador somos nós, e a terra é o coração de cada um que escuta a palavra de Deus. E eu coloquei no boletim uma pergunta: que tipo de solo é o seu coração? Ou melhor, o nosso coração. Como nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Ele mostra 4 tipos de solos: à beira do caminho, porque eu diria uma vida endurecida, ou talvez, como diz o William Hendricks, uma vida insensível. O solo rochoso, uma vida superficial. Entre os espinhos, a vida atribulada, e a boa terra, a vida receptiva. Vamos falar sobre esses 4 tipos de solos que Deus fala em sua palavra. E aí nós vamos olhar para dentro de nós e ver, Glória, se nós estamos talvez se encaixando com um desses tipos de solo. A primeira semente é essa: e o semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Ele vai responder e vai explicar, que você não precisa ler, vou ler para você, no versículo 15, quem são esses corações, que terra é essa? Sabe qual é? São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada do coração deles. Aqui ele fala de um coração endurecido que resiste à palavra de Deus. O que faz a diferença não é a maneira como nós semeamos, mas é como a semente é recebida. Em alguns casos temos que ter cuidado, que o problema não está no transmissor, mas está no receptor. Como nós estamos recebendo a palavra de Deus? Há interesse, há
há prazer em receber a palavra de Deus, ou talvez nós só queremos receber aquilo que nos agrada. Perceba que esse ensinamento, ele é muito profundo para uma análise, para uma vida de intimidade com Deus e aprender a palavra de Deus. O coração endurecido, às vezes o coração está tão pisado, está tão machucado, que a semente não consegue penetrar, que a semente talvez não tenha tanta oportunidade de entrar naquele coração. E se você for ver a conclusão que a semente que cai no coração, ela deve dar frutos. Qual é o fruto que nós temos? Então veja só, 3 armas que Satanás usa para roubar a palavra do seu coração e do meu coração. 3 armas, Tiago. E uma das armas que ele usa é a distração com a palavra. A multidão estava à beira-mar. Jesus pedia: vocês me escutem. Evidentemente eles poderiam estar distraídos, olhando para as aves, olhando para a natureza. Pelo menos ele não estava olhando para as ondas. Ali não tinha, ali uma praia tranquila, o mar da Galileia não tinha ondas. Ele não podia ser distraído com as águas, mas talvez com algum pescador, com alguém que passava. É muito comum nós estarmos distraídos, nós andamos muito distraídos em relação à palavra de Deus. Você está me ouvindo? Precisamos parar, dizer o que Deus quer falar comigo nesta noite. E é muito comum você até ser distraído pelas coisas boas. Por exemplo, Solon está dando um estudo da escola bíblica, eu estou lá prestando atenção, eu quero aprender também. De repente, eu vou navegar na Bíblia e vou ler a Bíblia e sou estimulado a ler alguma coisa, mas que não tem nada a ver, pelo menos diretamente com o estudo, e eu começo a pensar: peraí, isso não é hora de ler isso aqui que eu quero. São as coisas colocadas nos seus devidos lugares. Você pode muito bem estar me ouvindo, mas querer outro texto e ler outra coisa. E Deus está falando através desse texto da semente. A distração com a palavra. Segundo ponto, o valor que nós damos à palavra de Deus. Qual é o valor, Suzana, que nós damos à palavra de Deus? Será que ela tem valor, tem apreço para nós? Como é que nós estamos tratando a palavra de Deus? Terceiro, é a perseverança na palavra que recebemos. É muito comum recebermos a palavra, voltarmos para casa e não ter mais nenhum entendimento, nenhuma conexão do que foi falado. A primeira semente é essa. A segunda semente caiu no versículo 5, caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz nem secou. É bem provável que aquela terra tivesse sido passada, alguém arou aquela terra, estava arada a terra, mas mesmo estando a terra arada, é bem provável que tenha ficado algumas pedrinhas, alguma coisa ali que impedisse, alguns matos. Perceba que a terra estava pronta para receber a semente. Pelo menos em tese nós entendemos que a terra estava pronta. E o que ele diz é que esse tipo de coração é um coração superficial. É um coração que está limitado somente na superfície. É aquele coração que não quer se aprofundar. É aquele coração que não quer ter um melhor entendimento da palavra de Deus. Se Deus está falando ao seu coração, ao meu coração, há pelo menos em nós um desejo de nos aprofundarmos mais. Quando você lê o texto, você fica assim: meu Deus, o que ele quer dizer? Minha esposa chega em casa hoje, diante dos textos que foram lidos na escola bíblica, ela vai ler para mim ali na cama e mostrando: olha que coisa interessante que a Bíblia diz sobre o que foi falado. Porque estimulou ela ao quê? A se aprofundar. O que
você está recebendo de Deus, você deve se aprofundar mais na palavra. O que a palavra quer dizer? O que eu posso entender mais do que foi pregado? E essa semente aqui é a semente que cai no coração, Raquel, superficial. Aquele coração que não tem nenhum interesse de se aprofundar na palavra de Deus. Jesus responde que essa semente significa o seguinte: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Perceba que há muitos que recebem a palavra de Deus, choram, se emocionam, se alegram, mas quando vem a provação, quando vem a luta, não aguenta, reclama, murmura, lamúria e deixa os ensinamentos de Deus. Porque nós estamos mal acostumados, mal ensinados, como se Deus tivesse a obrigação de cumprir todos os desejos do nosso coração, como se Deus fosse obrigado, Lafita, a fazer o que nós queremos, o que nós pedimos, ou até mesmo o que nós determinamos para que Ele venha fazer sobre nós. Esse é o tipo de um coração superficial. E ele diz que esse coração, o presbítero Solon, é que recebe a palavra, se alegra, chora, se emociona, compartilha, mas ela não tem profundidade, fica ali, Glauber, por cima da superfície, e quando vem as primeiras lutas, as primeiras angústias, as perseguições, começam a se escandalizar. É aquilo que nós vimos hoje em muitas pessoas. Que Deus é esse? Que situação é essa que eu estou vivendo? Será que Deus não vê tudo que eu estou passando? Será que Deus não percebe que eu estou nessa angústia muito grande? É isso, meus irmãos, quando nós entendemos a palavra de maneira errada, Jesus. Recebe a palavra com muita alegria, mas quando chega a hora da provação, é exatamente aquilo que aconteceu com a mulher de Ló. Ló viu o marido ser provado por Deus, e não é mole, Roberto. A esposa vê o marido sofrendo, a esposa vê o marido perdendo, evidentemente ela fica triste, claro, mas ela chega ao ponto de dizer: meu filho, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. A conclusão que ela chegou era que deveria morrer. Acabou toda a esperança na perspectiva da esposa de Jó. Não estou fazendo um pré-julgamento se o coração dela era superficial, se estava a semente plantada, mas que em determinado momento ela pediu a morte. Como cada um de nós às vezes estamos pedindo o fim porque não aguentamos mais as intempéries da vida. Faltou profundidade. Deixa eu dar um conselho para você que está aqui, para você que está em casa, para você que está ouvindo no YouTube. Se aprofunde da palavra de Deus, porque há uma riqueza muito grande para o seu coração, para o seu crescimento espiritual. Amém? Profundidade não é conhecimento teológico. Pode também você se aprofundar conhecendo a Bíblia, se aprofundando em conhecimento teológico. Mas mais do que isso, é o seu conhecimento com Deus, é a sua vida íntegra com Deus, é a sua vida piedosa com Deus, é a nossa vida de algo com Deus que ninguém sabe, que ninguém vê. A terceira semente é a semente que caiu entre os espinhos. No versículo 7 ele diz assim: outra parte
caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram e não deram fruto. Esse é o que alguns dos teólogos chamam o coração atribulado e amarrotado. E Jesus dá a resposta. Diz: olha, sabe que semente é essa? Essa semente que está entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, isso é Jesus que está dizendo, versículo 18 e 19. Eu estou trazendo e já pegando a explicação que ele fala lá nos versículos posteriores. Fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que acontece? Às vezes o nosso coração está muito angustiado, abarrotado de preocupações de como será a nossa vida. O que será, André, que vai acontecer? Entre os espinhos, sufocados pelos cuidados, pela fascinação, pelas ambições, e isso termina sufocando a palavra que é plantada dentro do nosso coração. Precisamos separar, escute aqui, precisamos separar o que é vida devocional, o que é família, o que é trabalho, o que é estudo, o que é faculdade. Precisamos separar a nossa vida em casa para não misturar com o ministério, separar o ministério para não misturar com a família, separar a família para não misturar com os estudos. Precisamos entender para que nada venha sufocar a palavra que foi plantada dentro do nosso coração. Às vezes nós começamos a juntar tudo e ficamos angustiados com algo que acontece que não tem nada a ver. O seu ministério com Deus deve ser separado no sentido de que os seus problemas em casa serão resolvidos em casa, os seus problemas na igreja serão resolvidos na igreja ou através da igreja, segundo a vontade de Deus. Eu fico preocupado, e já passou aqui comigo, com alguém que chega para mim e diz: pastor, eu quero me afastar das minhas atividades na igreja. Eu digo: por quê? Porque eu estou passando uma grande luta. Eu disse: é a hora de você não se afastar, é a hora de você enfrentar as suas lutas, fazendo o que Deus quer que você faça. Basta dizer que alguns que disseram isso saíram da igreja e estão no mundo. Sabe por quê? Porque nós não temos que achar que o nosso ministério é um embaraço para resolver os problemas lá de fora. Evidentemente, parece que quando acontece coisas fora, nós atribuímos tudo a Deus, descontamos daquilo que Deus nos deu como prioridade em sua palavra. Entre os espinhos, um coração que está abarrotado, um coração que está cada vez mais atribulado. Tribulação é normal, problema é normal, todos nós vivemos momentos difíceis. O que não pode, gente, é querer parar diante das circunstâncias. E hoje, gente, eu não vou generalizar, mas há muitas pessoas que estão desistindo daquilo que eles receberam de Deus. Porque a pressão é muito grande, a angústia é muito grande, a decepção é muito grande, mas nada disso que eu citei para vocês foi Deus, Raquel, que fez,
Foi a vida que trouxe, que proporcionou essas angústias e essas tristezas para cada um de nós. Como está o seu coração? Resistente à palavra ou aberto à palavra? Acontece muito, sabe o que em nós? Críticas. Criticar quando nós estamos tão armados em receber a palavra de Deus pregada. É muito comum surgir as críticas. E as críticas são diversas. O pregador falou alto, falou baixo, falou muito, falou pouco, leu muito, leu pouco, citou muito, citou pouco. Então, quando essas críticas tomam o lugar da edificação da palavra, escute o que eu vou falar para você. É bem provável que o coração esteja doente. Quando a crítica sobressai, vou repetir, talvez seja a hora de parar e pensar que o coração está doente e atribulado e não consegue receber a palavra de Deus. Por mais simples que seja um pregador, escute o que diz a palavra de Deus. Evidentemente, tem muitos meios de ouvir a palavra de Deus, entre elas é o Instagram, o Facebook, o YouTube, e há muitos que escolhem que tipo de sermão que eu ouvi naquela semana. É muito comum. Eu escuto sermões, vou para a academia, coloco, fico escutando sermões, me edificando, mas eu tenho que ter o meu momento com Deus, e o meu momento de comunhão na igreja para ouvir os ensinamentos de Deus. Quarta semente, versículo 8. Outra semente, enfim, caiu em uma boa terra, deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do jeito que ele começa, dizendo escute, ele conclui na última semente, Ricardo, escute também. Você entende aqui que o ouvir é a parte mais importante do sermão que é pregado? Ouvir, e ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não está falando somente para os apóstolos, para os seus discípulos, para a multidão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra de Deus. O coração agora é o coração frutífero, é o coração receptível. O quadro até agora é pessimista. Das 3 sementes que caíram, ou pelo menos dos 3 solos que receberam a semente, é angustiante. Mas precisamos colocar agora os nossos ouvidos nessa semente, ou melhor, nesse solo que caiu a semente. Quando ele diz assim: aonde enfim caiu numa boa terra. Então a palavra pregada, ela vai encontrar um lugar no coração de alguma pessoa. Quem são esses que são semeados essas palavras, ou melhor, que recebem esses ensinamentos? Quem são esses? Nós, acredito que nós estamos aqui envolvidos para receber essa palavra. E ele vai responder no versículo 20, quando ele diz: os que foram semeados em boa terra são aqueles, Edson, que ouvem a palavra, recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Meus irmãos, o que é importante
ao receber a palavra de Deus é se essa palavra está dando frutos. Está frutificando a semente que foi plantada. Essa semente que está aqui, ela está produzindo frutos, diga-se de passagem, frutos de arrependimento. É o primeiro fruto que deve, Luciano, nascer do nosso coração. Porque se o coração estiver trancado, angustiado, abarrotado, pisado pelas intempéries da vida, é bem provável que o coração não vá produzir frutos. Mas a palavra diz que esse coração que recebe a palavra, ele produz frutos. Não tem como receber a palavra de Deus e não der fruto. É impossível um cristão verdadeiro não ter fome e sede da palavra de Deus. É impossível alguém receber a palavra de Deus e permanecer no mesmo caminho do erro, do pecado. É impossível alguém receber a palavra de Deus no seu coração e não ter uma mudança de vida, continuar a vida como estava, continuar do mesmo jeito, não tem mudança, não tem um comportamento cristão, tem uma vida totalmente diferente do que diz a palavra de Deus. A sua vida, a minha vida, alguém vê mudança? Alguém olha para mim, para você e diz assim: vejo mudança nessa vida, Raquel. Alguém olha para você e diz assim: eu vejo que você é uma pessoa de Deus. Sabe o que angustia o coração meu e seu? É quando alguém diz assim: meu Deus do céu, tu és crente? Não sabia nunca. Nunca eu percebi que você era uma pessoa crente, um cristão. Mas alguém tem, André, que olhar para mim, para você, dizer: existe fruto de arrependimento. É impossível alguém ser alcançado pela palavra de Deus e não ter uma vida frutífica. Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Perceba que ele limpa o coração para que produza mais frutos. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é que o mundo precisa ver em nós? Frutos de arrependimento. O mundo precisa ver que nós mudamos. O mundo precisa ver que a nossa vida é diferente. Se a semente que foi plantada no seu coração não der fruto, pense que alguma coisa está errada. Deus te chamou com um propósito, primeiramente, de te levar ao céu, te alcançar. Segundo, de ser imitador dele. Seres imitadores de Deus, é o que Paulo fala em uma de suas cartas. Ser imitador, nós somos imitadores de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo lá em Efésios capítulo 5, ele vai muito mais além, diz uma palavra que eu talvez não teria coragem de dizer de você. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Alguém, para dizer isso, tem que ter frutos, tem que ter uma vida de comportamento digno da palavra de Deus.
Ele no versículo 10, depois que fala, explica aquela parábola, ele diz agora: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Você sabe que se alguém diz que é de falso entendimento a parábola, Salomão, não foi. Os discípulos, a multidão vai embora, Jesus fica recuado com os discípulos, com um grupo lá de pessoas que estavam com eles, mas logo eles ficaram: o que é que quer dizer essa parábola? Os discípulos não entenderam, e ele vai dizer assim: a vós outros, escute isso aqui para a gente encerrar, a vós outros, escuta, Jacaré, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por parábola. Quem são vós outros? Carlinhos, quem são vós outros? Somos nós que não precisamos, e que os discípulos também não precisavam, de entender o sermão claro das parábolas, porque há um mistério, há algo que é revelado por Deus. Há um mistério do reino. A palavra mistério aparece 8 vezes no livro de Apocalipse. Perdão, no livro de Deuteronômio, 4 vezes em Apocalipse, 21 vezes nas cartas de Paulo, se referindo um segredo. Deus revela para nós, Deus esclarece para nós a sua palavra. Aquele que tem entendimento é você da palavra de Deus. Por mais que você queira impor, colocar diante daquelas pessoas que estão depravadas, eles não vão entender nunca. E no versículo 11 ele diz: a vós outros é dado conhecer o mistério. É para nós que Deus está falando. E acho que deveríamos dizer glória a Deus, porque eu estou entendendo. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Olha o que ele diz. Parece até uma contradição em algumas palavras que Jesus pregara lá em Mateus capítulo 11, 28, Apocalipse 3, 20. Quando ele diz assim: para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se. Espera aí, gente, pelo amor de Deus, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. O que ele queria dizer com isso, Solomon? Para quem Deus estava falando nesse exato momento? Para vós outros eu revelo o mistério, para os impiedosos eu endureço o coração, e eles não vão entender. Os fariseus que achavam que sabiam de tudo, Deus fala assim: eu vou endurecer o coração de vocês, vocês não vão entender nada. Para que vendo não percebam, ouvindo não ouçam, não entendam, ou para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Sabe o que é? Deus sabe da predisposição do coração de cada pessoa. Deus sabia do coração de Faraó que não ia se dobrar nunca diante dele. Ele disse: eu vou exatamente endurecer aquele que já está duro, eu vou exatamente fechar aquele que já está fechado, porque não quer ouvir a minha palavra. É para nós pararmos e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu estou entendendo a sua palavra, eu estou recebendo a sua palavra, eu sou edificado com a sua palavra, e o Senhor tem me alcançado com a sua palavra. Amém, meus irmãos? E eles disseram, aí Jesus disse: então lhes perguntou: não entende esta parábola, esta aqui, está perto aqui, essa que ele falou? Como compreendereis todas as parábolas? Se você não entender essa, as 38 que vem pela frente, vocês não vão entender. Como, que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de terreno é o nosso coração? Pare um pouco e pense: que coração
é o seu quando recebe a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?